E para dar início à programação deste primeiro dia, dedicado ao tema A Inteligência em Segurança Pública, Desafios da Gestão do Conhecimento, temos o privilégio de contar com a palestra magna do delegado de Polícia Civil, senhor Romano José Carneiro da Cunha Costa, diretor de Operações Integradas e de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Informamos que as perguntas ao palestrante poderão ser feitas por meio do acesso ao QR Code projetado na tela. O delegado de Polícia Civil do Estado de Pernambuco, Romano Costa, ele é graduado em Direito pela Unicap e mestre em Ciências Policiais, Criminologia e Investigação Policial pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna de Lisboa, em Portugal. Possui especialização em Direito Público pela Escola da Magistratura de Pernambuco, em Direito Público com ênfase em Direito Processual Penal pela Universidade Potiguar e em Inteligência de Segurança Pública e Crime Organizado. Realizou o curso de Altos Estudos em Política e Estratégica da Escola Superior de Guerra e em Política e Estratégia pelo Instituto COPEAD de Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Romano Costa coordenou o grupo de trabalho do MJ, que revisou a Doutrina Nacional de Inteligência e Segurança Pública. Atuou como coordenador-geral na Diretoria de Inteligência da Secretaria Extraordinária de Grandes Eventos, do Ministério da Justiça, e atualmente é diretor de Operações Integradas de Inteligência, um órgão da Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP. A gente vai falar um pouco sobre inteligência e segurança pública, desafios da gestão do conhecimento. Mas, na verdade, os desafios e problemas que eu vou apresentar, eles não são unicamente, infelizmente, não são unicamente da área de inteligência, né? Nós temos, na segurança pública, de forma geral, alguns problemas que precisam ser estudados, identificados, né, e solucionados de forma ampla e coletiva. Rapidamente, eu pretendo falar um pouco do subsistema, para quem não entende, quem não conhece da área de inteligência, um pouco da evolução do subsistema de inteligência e segurança pública, os desafios do CISP e do SUSP também. Enfim, só para contextualizar, eu sou diretor de Operações Integradas de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Nós temos 6 diretorias, né? Uma diretoria de Ensino e Pesquisa, uma diretoria do Fundo Nacional, uma diretoria da Força Nacional, gestão de informação e do Sistema Único de Segurança Pública, onde é desenvolvido as políticas públicas. Quando a gente fala de inteligência de segurança pública, a gente não pode pensar em inteligência e segurança pública porque a gente vê filmes, né? 007, não tem nada a ver com isso. Inteligência e segurança pública, a atividade de inteligência e segurança pública é uma atividade baseada em ações especializadas para assessoramento na área de segurança pública, né? Nós só fazemos segurança, só temos que fazer segurança pública. Então, o primeiro grande desafio é a ação especializada. Num mundo dinâmico como o nosso, em que a velocidade da informação é tão grande, e em consequência, a velocidade dos nossos adversários é tão grande, gerar ação especializada cada vez mais é um grande desafio. É um grande desafio para as academias manter os policiais, não só da área de inteligência, mas de forma geral, no estado da arte da segurança pública. Todo dia se desenvolve um novo tipo de tecnologia para burlar as nossas leis. E a gente precisa estar correndo, buscando ação especializada, e dentro da atividade de inteligência, essa ação especializada, ela visa identificar, acompanhar e avaliar não só as ameaças reais que nós sabemos que existem e precisamos acompanhar, como também potenciais ameaças. A gente tem que buscar antever, buscar gerar alertas para que determinadas situações não aconteçam na área de segurança pública. E a gente só consegue fazer isso com conhecimento. Somente é possível fazer isso se a gente pega dados de várias fontes, de vários locais, com vários níveis de certeza, processamos, alinhamos, geramos um conhecimento para assessorar o processo decisório
em seus vários escalões, não só o comandante-geral da PM, o delegado-geral, mas também a viatura que está lá na ponta, que é comandada por um sargento, ou o delegado que está numa delegacia. Esse conhecimento, eu posso dizer que é o tijolo fundamental da área da atividade de inteligência. E esse conhecimento, ele visa o assessoramento, como eu já falei, nos dois grandes ramos da atividade de inteligência, um para assessorar o principal objetivo das instituições, né, de cada instituição, como também proteger esse conhecimento. Não adianta só nós produzirmos o conhecimento. Nós temos que ter metodologia para que proteger esse conhecimento e que ele não vá parar na mão de quem não pode ter acesso a ele. Então, os dois grandes ramos da atividade de inteligência, um produz conhecimento para assessorar o processo decisório do principal ativo, do principal objetivo da instituição, e a contra-inteligência produz conhecimento também para proteger esses ativos informacionais. E buscando sempre dado e informação do passado, do presente, e buscar criar cenários do futuro. Isso é um grande desafio. Na velocidade que a informação tem hoje no mundo, você conseguir construir cenários para um futuro, mesmo um futuro imediato, um futuro de semanas, é muito complexo. Mas é necessário, porque segurança pública não pode ser reativa só. A gente não pode só trabalhar em emergências. Nós não podemos só buscar prender os leões do dia. A gente tem que pensar no amanhã. E pensando no amanhã, a gente constrói o amanhã. Então, é fundamental buscar o futuro também. E sempre pensando que o processo decisório ele tem vários níveis. Ele tem um nível estratégico. E esse nível estratégico ele só consegue decidir se os dados no nível operacional forem processados e levados ao nível estratégico para que se possa ter uma decisão. Então, estratégico, tático e operacional, todos eles têm necessidades informacionais que têm que ser mapeadas, tem que ser produzido conhecimento e tem que ser passado esse conhecimento para a tomada de decisão. Quando a gente fala de conhecimento para a área da atividade de inteligência, nós temos uma metodologia de produção do conhecimento própria, que foi uma metodologia criada pós-Segunda Guerra Mundial, baseado na metodologia do mundo acadêmico. Então, é muito semelhante, com algumas diferenças, haja vista que a produção do conhecimento ela tem que ser mais ágil e mais rápida para obedecer o princípio da oportunidade. Então, a gente não pode passar anos produzindo conhecimento. O conhecimento sempre é para amanhã, para daqui a pouco, para daqui a uma hora. Então, essa metodologia faz com que a gente diminua, né, o empirismo e aumente, né, a racionalidade no processamento de uma grande quantidade de informações. Então, basicamente, essa metodologia, ela, no nosso país, né, na Doutrina Nacional de Inteligência e Segurança Pública, ela basicamente tem 4 fases. Planejamento, tudo na atividade de inteligência tem que ter planejamento. Se a gente não tem planejamento, a gente não sabe para onde ir. Então, planejamento, reunião. Reunião de quê? De dados. Como é que eu vou processar, né? Vou chegar a um local, vou chegar a um objetivo, a uma conclusão, se eu não tenho os dados para chegar a essa conclusão. Então, eu preciso reunir dados nas minhas bases de dados, eu tenho que reunir dados nas fontes abertas, eu tenho que reunir dados com ações policiais, né? Com investigação, né? Com policiamento ostensivo, para que esses dados possam ser planejados, sejam processados, né? Baseado no que eu planejei, para que esse processamento possa chegar a uma conclusão, a uma difusão, que será um conhecimento. Basicamente, de forma muito superficial, isso é atividade de inteligência. A atividade de inteligência ela tem como pilar o conhecimento, que é um pilar muito semelhante ao pilar do mundo acadêmico, que é conhecimento também, né? Então,
Por isso que eu fiz questão de trazer, não trazer o conceito propriamente da atividade, mas trazer esse entendimento de que a base da atividade de inteligência é o conhecimento para o assessoramento ao processo decisório e para buscar entender o passado, entender o presente e prevenir, criando cenários para o futuro. Como funciona o subsistema de inteligência e segurança pública? Basicamente, nós temos a agência central do subsistema, que é a própria DIOP, Senasp. Temos todos os estados da federação, através das suas forças policiais, ainda havendo uma obscuridade em relação à atual norma do subsistema de inteligência e segurança pública. Em relação à Polícia Penal e Guarda Municipal, a gente está buscando modificação no decreto, justamente para incluir esses dois atores, são essenciais, né, para se produzir o conhecimento, para se reunir dados, para se entender o fenômeno, né, da criminalidade de forma geral. E esse subsistema, né, composto também pelos órgãos federais, né, a Polícia Penal Federal, a PRF e a PF, que compõem também todo esse sistema, e dentro, naturalmente, que o CISP, como subsistema, ele está dentro do Sistema Brasileiro de Inteligência. Recentemente foi modificado um pouco o conceito do CISBim, criando níveis de agências de assessoramento, como também nós temos o Sistema de Inteligência de Defesa, que também está dentro do CISBim e também tem pontos de intersecção, né, de produção do conhecimento com o sistema de segurança pública. Poderíamos citar também outros sistemas, né, como, por exemplo, o Sistema Nacional de Inteligência Fiscal, né, das receitas estaduais. A gente vem conversando muito com o COAF, a necessidade, que o Conselho, que é a nossa unidade central de inteligência financeira no país, da necessidade de criar um subsistema de inteligência financeira, pela importância que tem a inteligência financeira, a investigação patrimonial no nosso país. Mas isso eu fiz questão de mostrar de forma visual, para a gente entender que aí nós temos, na verdade, várias redes que trocam informação, né, que compartilham informação, que trocam conhecimento e que são essenciais para a segurança pública e para o nosso país. Claro, uma pergunta que eu sempre faço a mim mesmo: será que o subsistema de inteligência e segurança pública está funcionando? Será que a gente troca informação na velocidade e na necessidade que a segurança pública deveria trocar, né? E eu sempre chego à conclusão de que eu tenho 20 anos de inteligência, nos meus 20 anos, a inteligência assim, cresceu enormemente no país. Mas os nossos desafios, infelizmente, cresceram muito mais, né? Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer. Isso não é só da inteligência, é na segurança pública. Eu, em 98, quando eu entrei na polícia, a polícia era outra, né? Era uma polícia muito menos técnica, com muito menos doutrina, com muito menos padrões. Hoje é uma polícia que cada vez prende mais, cada vez apreende mais armas, apreende mais drogas, o trabalho é mais científico, tudo é melhor em todos os locais. E, apesar disso, o crime organizado está crescendo no nosso país. Então, a gente tem que fazer esse tipo de reflexão, o que é que a gente precisa fazer diferente para ter mais eficiência, e pensando só que segurança pública não é só um assunto de polícia. A gente precisa trazer também o mundo acadêmico, precisa trazer também o judiciário, né, o Ministério Público, para pensar o sistema criminal como um todo. O sistema policial nós conhecemos bem, mas e o sistema criminal? Está funcionando? Onde estão seus gargalos? A gente está estudando isso, a gente está planejando fazer diferente. Então, esse tipo de reflexão é muito importante nós fazermos. Porque o que a gente muitas vezes vê em alguns órgãos é que há competição. Polícia compete. Todo policial se sente super-homem. É melhor do que todo mundo, é mais bonito, fala melhor. E essa competição, esse ego que é necessário ter para se estourar uma porta e entrar,
essa autoconfiança, muitas vezes gera competição e não cooperação. E se nós não temos cooperação, nós não trocamos informações. Então, nós precisamos, né, mapear locais onde há competição, porque essa competição vai diminuir o fluxo informacional. Nós precisamos cooperar, naturalmente, que obedecendo a legislação, obedecendo nossas atribuições e trabalhar juntos. O Estado, quando ele se une, ele é muito forte. Mas quando ele se divide, ele se torna muito mais fraco. E aí, quando a gente pensa quais são os problemas de segurança pública, a gente podia passar, talvez, 3 anos aqui escrevendo, né, quais os problemas. Mas são muitos problemas. Mas, numa perspectiva mais ampla, a gente pode pensar na criminalidade como um todo de 2 formas. Uma criminalidade mais de massa, uma criminalidade menos organizada, uma criminalidade, às vezes, muito violenta também, mas que não tem processos sofisticados, complexos de atuação. Ela é muito empírica, ela trabalha sem pensar no futuro, ela trabalha só no presente. E nós temos uma criminalidade mais organizada. Ela está cada vez mais organizada. Ela cada vez mais coloca nosso país em xeque. Cada vez mais ela trabalha de forma organizada e buscando, né, uma visão nacional e internacional do crime e dos processos, né, a se chegar aos seus negócios ilícitos e à sua lucratividade. Essas 2 criminalidades, elas são complexas. A de massa pelo volume, né, por ser difusa demais. E a organizada por ter métodos cada vez diferentes e buscar a sua engenharia em vários estados e vários países. Isso tudo torna muito complexo o enfrentamento. Mas a perspectiva do enfrentamento, quando a gente fala criminalidade de massa e criminalidade organizada, elas são completamente diferentes. Os métodos tradicionais antigos de décadas que são usados pelas polícias na criminalidade de massa, ela tem uma grande eficiência. Na criminalidade organizada, não. A eficiência diminui. E por isso que, na maioria dos países, né, essa perspectiva de enfrentamento da criminalidade organizada, ela coloca outras normas, outros processos, outros procedimentos, e dentro desses processos está a atividade de inteligência, que normalmente foca suas ações na criminalidade organizada e não na criminalidade de massa. Então, para a atividade de inteligência, isso está, inclusive, previsto na nossa doutrina, o crime organizado é o nosso principal foco. E eu coloco isso porque o crime organizado ele vem no ritmo de crescimento, inclusive financeiro, gigante, que cabe ao nosso país uma reflexão, às nossas instituições, que se nós não nos unirmos, a gente vai ser difícil enfrentá-los nessa magnitude crescente que ele vem conquistando. E talvez, qual é o nosso grande problema, né? O que é que a gente tem sobre o crime organizado? Toda instituição tem alguma coisa, né? Algumas mais, as polícias judiciárias, mais informação, porque, naturalmente, trabalham com investigação com esse foco. Mas todas as instituições, desde da Secretaria de Educação à Secretaria de Saúde, tem alguma informação. E nós trabalhamos não só pensando em instituições estanques, mas pensando dentro da própria instituição, a gente trabalha como ilhas informacionais. Cada um olhando o seu quadrado, sem observar o quadrado como um todo. O mundo das organizações criminosas é a organização como um todo, não é só a investigação, não é só o seu conhecimento. Então, quando a gente pensa no que a inteligência policial judiciária tem em relação às organizações criminosas, ela tem uma parte da fotografia, ela não tem a fotografia como um todo. E quando a gente pensa em, por exemplo, 27 polícias civis, nós temos, em cada delegacia especializada da Polícia Civil, e aí só exemplificando, a gente tem delegacias que trabalham com enfrentamento a crime organizado. Roubo de carga, roubo de veículo,
né, crimes contra o patrimônio, todas elas trabalham, mas trabalham numa visão isolada, numa visão de ilha informacional. Isso acontece, infelizmente, com as outras instituições também. E isso gera um conhecimento fracionado. Quando a gente pensa nas organizações criminosas, a gente tem um conhecimento de cada polícia civil, com cada delegacia, às vezes dentro da própria delegacia, com várias unidades que não trocam informação dentro da própria delegacia. E isso reflete não só na Polícia Civil, mas em todas as demais instituições. Então, o fenômeno do crime organizado, quando a gente pensa ele como fenômeno criminal, nós temos que pensar ele coletivamente. A gente tem que juntar, falei lá na produção do conhecimento, reunião. Quem é que tem os dados? E aí a gente entra num aspecto complicado da área de segurança pública, que é a cultura da compartimentação. A informação é minha. A investigação é minha. E é óbvio que a investigação ela tem um momento sigiloso, que precisa de compartimentação. Mas aquele relatório super secreto, no momento da investigação, quando ele chega na fase do contraditório e ampla defesa, lá no judiciário, aquele relatório, o criminoso, ele vai ter acesso dentro do presídio, muitas vezes. Mas o colega do lado não tem acesso. O colega delegado de outra delegacia não tem acesso. Então, a gente tem que modificar a nossa cultura institucional para pensar em compartilhar mais dados, no momento que deve ser compartilhado, com os devidos controles, com os devidos níveis de acesso, né? Obedecendo às atribuições, enfim. Mas a gente, para pensar a organização criminosa, só é possível enfrentá-la como fenômeno se a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça. E é difícil isso, e a gente vai ver mais à frente por que razão. Então, todos têm informação, mas a gente trabalha muito com as ilhas informacionais. As ORCRIMs são integradas. Essa fotografia aqui é baseada numa fotografia de uma análise de vínculo real de 12 operações que nós fizemos lá em Pernambuco, com foco em organizações criminosas, operações de delegacias distintas, de delegados, investigadores distintos, que não tinham, em tese, correlação, mas que, quando se pegou os dados oriundos da lavagem de dinheiro das organizações e colocou e alimentou num software de análise de vínculo, a gente viu que as operações elas se interpenetravam. Porque o fenômeno da lavagem de dinheiro é um fenômeno que não é todo mundo que sabe fazer. Grupos altamente especializados que fazem não só de uma quadrilha, mas de várias quadrilhas. Isso é buscar ver o que é invisível. Muita coisa é invisível para a gente, porque a gente não tem os dados, a gente não cruza os dados. Cada um tem os seus dados. Então, como aperfeiçoar o nosso enfrentamento? Tecnologia da informação. A gente tem que buscar a cultura de compartilhamento, mas hoje, diferentemente de quando eu entrei na polícia, que a gente pegava um inquérito complexo, tinha lá 3 volumes, 4 volumes de papel, né? Então, era muito difícil processar aquilo tudo. Hoje em dia, você pegar um celular com 160 gigas de informação e você vai ter que cruzar esse celular com mais 10 celulares que você aprendeu, com 10 quebras de sigilo bancário, né, com trilhões de informações. Como é que a gente consegue processar isso? Na investigação a gente consegue. Mas como você vai pegar centenas de investigações para buscar o invisível? Somente com cultura de compartilhamento e com tecnologia de informação que possa cruzar várias bases de dados com informações estruturadas e não estruturadas, para que a gente possa ter realmente uma fotografia, uma radiografia das organizações criminosas. Então, a gente precisa de inteligência, precisa de investigação, precisa ter métodos e compartimentação. É um paradoxo, né? Você precisa compartimentar, porque é característica das organizações criminosas a infiltração. Quanto mais evoluída, mais elas se infiltram no aparelho estatal, mas essa compartimentação ela não pode ser burra. Ela precisa ter o momento do compartilhamento.
A gente precisa melhorar e aperfeiçoar a nossa cultura de compartilhamento, buscando métodos, né, processos escritos, porque não adianta a gente pensar que a integração ela supre o pessoal, eu conhecer a pessoa. A gente tem que ter protocolos institucionais de compartilhamento da informação. E a gente precisa de integração institucional, informacional, pessoal, metodológica. Precisamos integrar as instituições realmente. E não só conhecer as pessoas. E não só ligar, eu conheço fulaninho, vou ligar, ele vai abrir, a informação vai fluir. Isso não é suficiente para a velocidade que o mundo tem e para a complexidade que o mundo tem. Então, é a forma com que a gente enxerga na Senasp o processo de evolução no enfrentamento às organizações criminosas. Nós temos que buscar o invisível. E esse invisível a gente só vai conseguir chegar quando nós tivermos informações de várias fontes, de várias origens e compartilhada, né, entre as instituições. Quando integração, né, cooperação, palavras muito usadas hoje em dia, né? Todo mundo fala em integração. Mas integração, ela tem várias vertentes, né? É o que eu falei anteriormente. A pessoal é o começo. É importante o pessoal. É importante eu ligar, doutora Luciana, né, assim, é importante isso. Mas isso não supre. Já supriu em algum momento. Hoje não supre mais. Porque a velocidade é muito grande. Nós temos que ter a integração informacional, institucional, para gerar alertas e buscar, né, o futuro. Gerar alertas informacionais para que a gente possa criar cenários futuros antes de acontecer. E isso não é possível dentro da nossa limitação humana. A gente precisa de tecnologia, precisa de inteligência artificial para gerar cenários e apresentar esses cenários para a gente. Nós precisamos também buscar, e aí é o grande desafio da capacitação, né? Integração metodológica. Nesse caso aqui, como as polícias tratam isso, esse tipo de investigação. Nós vimos isso muito na Operação Escola Segura. Não sei se todos conhecem, a Operação Escola Segura foi uma operação desenvolvida no começo do ano, com foco em prevenir os ataques às escolas. Ela ainda existe até hoje, várias ações sendo realizadas semanalmente. E o que é que a gente fez? A gente criou o que os americanos chamam de desconflito. Né? A investigação cibernética, eu posso começar uma investigação em Pernambuco, e aqui Santa Catarina está na mesma investigação, porque o mundo virtual não tem limites, não tem fronteiras, não tem divisas. Então, a gente criou um desconflito. Criamos uma planilha Excel, em que todos os investigadores do país, quando ia iniciar a investigação, ele consultava, esse alvo aqui está sendo investigado lá pelo Rio Grande do Sul. Então, se eu tenho um dado, eu vou passar para ele. Né? Então, nós vimos que os métodos utilizados pelos investigadores, muitas vezes, eles eram complementares, muitas vezes um era melhor que o outro, e a gente teve que, sistematicamente, quase que diariamente, fazer palestras e capacitações para padronizar o processo investigativo. Porque também gerava problemas, inclusive, nas Big Techs. Porque chegava uma investigação, um pedido de informação numa determinada rede social, e daqui a pouco chegava mais 10 no mesmo alvo. Então, nós tivemos que fazer tudo isso, naturalmente, o carro voando e a gente trocando o pneu. Então, buscar a integração metodológica das ações talvez seja um grande desafio, né, mas que nós temos que enfrentá-lo. E a integração informacional, né, juntar as informações, buscando um conhecimento amplo, um conhecimento oportuno e um conhecimento não só no nível operacional, mas um conhecimento que possa nos aperfeiçoar a entender o fenômeno do crime organizado. Eu sempre falo com os colegas delegados
mas isso, naturalmente, que pode ser também observado pela Polícia Militar, que entender o fenômeno do crime organizado com o olhar jurídico é muito pouco. É muito pouco. A gente tem que entender o fenômeno do crime organizado com outros olhares complementares. E por isso a importância do mundo acadêmico, de a gente estar junto, pensando e estudando esse tipo de fenômeno, para buscar um conhecimento mais estratégico de enfrentamento e não operacional, que sempre é reativo. Né? Então, é uma grande reflexão que eu faço muito dentro da atividade de inteligência. Inteligência trabalha com passado, presente e futuro. E será que a gente está trabalhando bem com o futuro? É muito difícil, né? Muito raramente a gente vê isso. Nós vemos, por exemplo, nas Forças Armadas, eles fazem prospecções de 50 anos, né? Do que pode acontecer daqui a 50 anos. Eu acho que isso, no âmbito da segurança pública, é quase que impossível. Mas a gente pode buscar fazer um conhecimento um apreciativo, buscando entender, criar cenários sobre o futuro e como nós devemos desempenhar nossas ações dentro daqueles cenários. Né? Nós sempre somos, e aí não é só da polícia brasileira, isso acontece no mundo todo, sempre somos cobrados pelo presente. A gente não é cobrado pelo futuro. E isso resulta em uma certa atrofia de buscar esse conhecimento futuro. Mas a gente tem que mudar esse cenário. E o lugar de mudar é aqui. É o lugar de pensar e de buscar o conhecimento futuro. Quais os nossos desafios do futuro. E aí eu pergunto aos senhores, em uma reflexão interna que a gente deve fazer dentro das nossas instituições. A gente sabe o que eu sei sobre crime organizado, né? O que está na cabeça do policial que está investigando crime organizado, muitas das informações estão na cabeça dele e não está nos sistemas. Porque são análises, né, são percepções, a experiência profissional que está na cabeça dele, mas não está em canto nenhum. O que é que a instituição sabe sobre o crime organizado? Muita coisa, né? Nós sabemos muita coisa, mas nós não sabemos tudo. O que é possível a instituição saber é uma grande reflexão. O que é que a gente poderia saber que nós não sabemos? E a gente não sabe porque nós não temos todas as peças do quebra-cabeça. Então, aonde a gente deve buscar essas peças? Como a gente vai conseguir? Né? Como vai conseguir institucionalmente? Como o tempo todo a gente vai conseguir? Só tem um caminho, integração e cooperação. E nós devemos também buscar o que é invisível para todos. O que eu não sei e deveria saber, mas não sei. Mas também a PF não sabe, a PM não sabe, ninguém sabe. Por quê? Porque a gente não tem o todo da informação. Então, essa é uma reflexão muito importante. A gente tem que pensar a segurança pública, né, baseado, claro, nas nossas atribuições, nas nossas necessidades, mas a gente tem que entender que o fenômeno ele é muito mais amplo e exige de nós um processo de cooperação e integração. Eu sempre falo que as nossas instituições, isoladamente, elas perderam a capacidade de enfrentar o crime organizado. Isso é uma realidade. Por mais que seja forte, isoladamente, se torna muito difícil. E aí eu estou falando isoladamente só a instituição. A gente tem que pensar o sistema criminal colaborando, a gente tem que pensar as outras polícias, a gente tem que pensar que é um sistema. E muitas vezes o sistema nós entendemos o sistema só como nós trabalhando, fazendo a nossa parte. Temos que fazer a nossa parte, mas temos que integrar com as outras partes das outras instituições e buscar planejamento integrado, e isso é muito difícil, mas temos que buscar. Algumas reflexões da forma que a segurança pública está atuando, iremos conseguir combater ou controlar as organizações. E pensem numa coisa, por exemplo, Santa Catarina aqui é um dos estados com melhores indicadores, né, no tocante à segurança pública de forma geral. Mas
Quando a gente pensa em enfrentar o crime organizado, no nível estadual é muito pouco. Por que é pouco? Porque ele pode voltar, ele pode crescer, ele pode evoluir, porque o crime organizado ele é interconectado no nosso país e fora do nosso país. Então, a qualquer momento, né, o direcionamento dele pode reverter toda uma política que está sendo feita. Qual a velocidade para o conhecimento ser oportuno? É outro grande desafio, né? Eu sou da área de inteligência, e aí você recebe um zap, né, com uma informação que você diz, meu Deus, o que é isso? Né? Daqui a 2 minutos, o secretário pergunta, o que é isso? Daqui a 3 minutos, o país todo está perguntando o que é isso. Essa velocidade faz com que, muitas vezes, a gente pense mais em difundir uma informação que eu não tenho certeza, do que buscar a certeza da informação. Então, essa velocidade coloca a polícia sempre na parede. Porque, muitas vezes, o primeiro a saber não é a segurança pública. Muitas vezes, o primeiro a saber são os órgãos de imprensa. Né? Então, essa velocidade a gente só consegue alcançar com muita integração e com muita tecnologia. Como estava o assessoramento à atividade fim, a integração interna e externa. E aí é uma reflexão que eu faço para a área de inteligência. Muitas vezes a gente é muito fechado, né? É muito secreto, e isso faz com que as nossas pontes com quem precisa ter acesso à informação sejam mais lentas. Então, o mundo hoje necessita de que a inteligência cada vez mais esteja integrada com o cara lá da ponta. Né? Com o sargento que está lá tomando dentro de uma viatura, coordenando a viatura, talvez seja o cara que precisa mais da informação. E muitas vezes essa informação não chega lá na ponta para ele. Produzindo cenários, a gente está produzindo cenários, estamos entendendo o fenômeno das OCRIs em sua totalidade. Será que a gente está fazendo isso? Como produzir um conhecimento estratégico com os dados operacionais? Como a gente pode pegar nossas investigações, nossas abordagens e gerar um conhecimento para apontar caminhos para a nossa instituição? Então, grandes desafios que eu já falei deles. Integração nas várias vertentes. É o grande desafio do SUSP. Né? A gente conseguir integrar. Integrar realmente não é fazer reunião, né, para dizer, não, vamos sair na fotografia. Isso não adianta de nada. Como nós vamos realmente integrar? Integração real. Integração que todo mundo vai ganhar. Porque não existe integração que uma instituição ganha e outra perde. Isso não existe. A integração real é um momento em que todo mundo ganha. Como a gente vai buscar ter uma visão estratégica, né, na área de segurança pública? Pensando no cenário hoje, mas pensando no cenário de ontem e o cenário de amanhã. Como desenvolver uma ação especializada diariamente? Eu tive a oportunidade de estar no CONCPC e numa reunião eu falei, olha, é um grande desafio. As academias, hoje no mundo, na era do conhecimento, as academias, elas têm um papel extremamente diferente do que tinha 15 anos atrás, em que o policial entrava, fazia sua formação e daqui a 10 anos fazia um curso. Não cabe mais isso. O curso tem que ser quase que diário, seja pelo AD, seja presencial. Então, nós temos que ver os nossos ativos humanos como um dos principais ativos das nossas instituições. Então, a academia ela tem um grande papel dentro da era do conhecimento de buscar uma ação especializada, uma capacitação continuada, quase que diário para os nossos policiais. Como buscar antecipação de cenários e identificação da necessidade de conhecer quem precisa do dado que eu tenho, para onde esse dado vai, como ele vai ser processado, como é que o dado que eu vou mandar, qual é o dado que vai vir, porque fluxo informacional não é só ida, é ida e volta. Baseado nisso, né, a gente tem alguns grandes desafios. Primeiro, trabalhar em rede. Adaptar hierarquia
para o que a gente chama de liderança situacional, conectar os silos informacionais, desenvolver confiança entre as instituições e, no caso da DIOP, buscar fomentar todos esses atores, criando uma métrica de integração, de inteligência, de gestão do conhecimento, de ação acionável, comando, controle e também faltou aí investigação, né? A gente tem que reunir isso todo e isso tem que produzir dados e conhecimento para a área de segurança pública. Quando quando eu cheguei na Senasp, com isso tudo na cabeça, né, me foi pagada uma missão, olha, produz um projeto sobre isso. E aí a gente apresentou e foi lançado recentemente o Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas, que foi baseado num diagnóstico, não foi baseado na minha cabeça, foi baseado num diagnóstico de evidências, em que as evidências mostrou tudo isso que eu mostrei para vocês. Primeiro, o crime está completamente conectado. Completamente conectado. E nós não estamos. É os dois grandes primeiros, né, produtos do diagnóstico. O crime que começa lá, uma organização que começa lá no Acre, ela tem conectividade em todo o país. Mas a Polícia Civil do Acre não tem conectividade em todo o país. Mas a Polícia Militar do Acre não tem conectividade em todo o país. Então, como é que a gente vai confrontar isso? Né? Ótimo. Outro diagnóstico. Principal causa, né? Baixa integração informacional. O crime que começa, a organização que começa a agir lá no Acre e termina aqui em Santa Catarina, todo mundo, de lá até aqui, todo mundo tem um pedaço da informação. Mas esses pedaços todos não estão em canto nenhum, então a gente não consegue enxergar isso daí. Conseguimos enxergar pontualmente dentro de uma investigação, mas não conseguimos enxergar isso de forma institucional que gere cenários e políticas públicas e ações operacionais para evitar que isso aconteça. Então, vários problemas, todos eles identificando isso. Silos informacionais, ilhas informacionais, falta de integração, falta de estrutura humana, falta de estrutura física, falta de tecnologia. Então, esse é o cenário que o nosso diagnóstico apresentou. E aí pegamos cada problema e desenvolvemos ações baseadas nos problemas, baseado na evidência, o que é que a gente vai fazer para enfrentar esse problema que foi essa evidência. Então, desenvolvemos uma política, naturalmente que não da cabeça de Romano, ouvindo toda a segurança pública, os delegados gerais, os comandantes gerais, os secretários, né, Polícia Federal, PRF, enfim, cada um tem uma parcela de contribuição para fazer dentro do que a gente chama EFOC, né, no Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas, que foi lançado em 2 de outubro, né, pela Portaria 499. Ele é um programa, a primeira coisa que o ministro, quando eu mostrei a primeira versão a ele, quando é que está pronto? Eu digo, nunca. Como nunca? Eu digo, porque as organizações criminosas, elas são dinâmicas. Então, o tempo todo, a gente tem que rodar o PDCA e fazer uma crítica e avaliar e criar novas ações, desenvolver, porque, às vezes, uma ação gera a paralisação deles no tocante a isso e eles vão criar outro caminho. E eu vou ter que buscar esse outro caminho. Então, é um programa que está sendo elaborado em diversos eixos, como eu vou apresentar aqui, e o foco dele é justamente estar o tempo todo estudando as organizações e estudando os nossos pontos fracos que facilitam a ação das organizações criminosas. Então, basicamente, nós criamos 5 eixos, né? Integração institucional e informacional, o primeiro eixo, que justamente enfrenta um dos principais problemas que foram evidenciados. E aí, nesse eixo, a gente cria várias redes,
né? Por exemplo, a RENARC, Rede Nacional de Investigação de Entorpecente, né? Reunindo as nossas delegacias de narcotráfico, de entorpecente, enfim. E o foco dela é o quê? É as pessoas se conhecerem, mas trocarem informações, trocarem métodos, né? E o tempo todo está trocando informação. Porque eu sempre cito uma investigação que nós apoiamos na Polícia Civil do Rio Grande do Sul, uma investigação em Passo Fundo, né? uma DRAC, uma Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, com 10 policiais numa cidade interior do Rio Grande do Sul, que bateu em 22 estados. Por quê? É o crime conectado. Quando você tem capacidade investigativa e vai aumentando, e vai enfrentando, e vai ampliando, você chega no país todo. Então, a gente tem que incentivar, a gente tem um projeto chamado Impulse, que é um projeto de apoio às investigações, gerando essa conectividade em todo o país, mas que essas informações elas têm que estar dentro de uma rede que todos que precisam conhecer acessem essa informação. Porque é um método que a organização criminosa desenvolveu, aquele método operacional específico, que ela vai usar de novo. Então, a gente precisa ter o conhecimento não pode ser perdido. Então, nós temos várias redes dentro desse eixo. O eixo 2, aumento da eficiência dos órgãos policiais, né? Também cito um caso que aconteceu há 1 mês e meio atrás. Eu estava no Ministério da Justiça, um colega delegado ligou para mim: Romano, eu estou aqui em Brasília e tal, vamos para um happy hour, 8 horas, 9 horas da noite, tem um morto. Não, eu vou passar aí só para lhe dar um abraço. Cheguei lá e ele começou a contar uma investigação. Uma investigação que estava há 1 ano sendo realizada e que a quadrilha construía uma embarcação no Amazonas, uma lancha de alta capacidade, 4 motores, ia subir até a Colômbia, pegava 2 toneladas de droga e descia. E eles há 1 ano não conseguiam pegar. Por que não conseguiam pegar? Porque o Rio Amazonas, eles só viajavam à noite e eles não tinham um OVN, um binóculo de visor noturno. Quando ele me falou, eu disse: eu não acredito, cara. Consegui um binóculo para ele da noite. Na sexta-feira de manhã ele pegou, de sexta para sábado ele prendeu 2 toneladas de cocaína e 7 fuzis. Essa é a realidade do nosso país. As polícias não têm condições de trabalho. Nós não temos, muitas vezes, estrutura, com exceção das primas ricas, né? PRF, PF e tal. As nossas estruturas, elas trabalham, não é a 100%, não, é a 150%. Os policiais adoecendo, porque não tem estrutura. Então, a gente precisa estruturar isso. A gente precisa identificar, né, as necessidades das instituições e suprir essas necessidades no enfrentamento às organizações. Outro eixo: portos, aeroportos, fronteiras e divisas. Estrategicamente, as organizações criminosas, faz mais de 1 década que elas perceberam que o mercado interno de drogas era legal, mas o mercado externo era fundamental para eles. E o grande negócio ilícito das organizações hoje é o tráfico internacional. 1 quilo de pasta base na Bolívia é $2.000. Na Austrália é 100 mil. Qual é o insumo que tem essa lucratividade? Então, nós temos que buscar atacar, não só por meio de investigativo, ostensivo, a questão dos portos, aeroportos, fronteiras e divisas, né? Com conexão com os outros países também, isso é fundamental. Estruturar melhor, criar protocolos de integração nas áreas de fronteira, para que a gente possa efetivamente trabalhar muito com lavagem de dinheiro e recuperação de ativos, que é outro grande foco das nossas ações. Inclusive, no primeiro eixo, a primeira rede que nós fizemos, está na iminência do ministro assinar, criando essa rede, é a Recupera, que é a rede de recuperação de ativos. Fomentar as instituições, em especial as polícias judiciárias, a trabalhar mais com investigação financeira, patrimonial e recuperação de ativos. A fraqueza das organizações torne a nossa fortaleza, se torne mais forte com a fraqueza dela. Então, portos, aeroportos, fronteiras e divisas.
Cada eixo desse tem dezenas de ações e projetos que não cabe aqui detalhar. Eixo 4, aumento da eficiência do sistema criminal. Como nós vamos mudar esse cenário sem sentar com o Judiciário e com o Ministério Público? Impossível. Eles têm uma parcela essencial dentro disso daí. E infelizmente não, é a regra, né, da nossa Constituição, eles são outro poder. Então, a gente tem que negociar planejamento com eles, foco, buscar uma melhor atuação do Executivo, das nossas instituições, com o Poder Judiciário e o Ministério Público. Porque sem eles não vai ter eficiência nas nossas ações. Então, é essencial isso, essa interlocução. E entra aí também outro parceiro essencial, que é o sistema penitenciário. Né? Como é que pode você fazer uma investigação para prender alguém que já está preso? Isso acontece diariamente. Diariamente no nosso país. Não é um cara que eu não conheço, não. Eu sei que ele é liderança e ele continua liderando. Isso é inconcebível. Então, nós temos que buscar padrões mais definidos, protocolos que sejam utilizados por todo o sistema penitenciário e a interconexão da informação do sistema penitenciário com as polícias. Então, isso também é fundamental. E o último eixo, cooperação entre os entes. É um eixo mais amplo, em que aí está expresso justamente a necessidade da segurança pública estar com conectividade, estar trabalhando junto com o mundo privado, né, com as grandes empresas de tecnologia, Big Techs, como também com o mundo acadêmico. Temos que buscar entender o fenômeno das organizações criminosas como um fenômeno mais amplo, em que o conhecimento de segurança pública e o conhecimento policial é essencial, que é o conhecimento do que está acontecendo real, mas ele não é suficiente. A gente precisa ter outros olhares, olhares sociológicos, olhares da engenharia, olhares da economia, olhares da política, porque esses outros olhares vão nos facilitar entender o fenômeno. Nós nunca vamos desenvolver isso dentro das polícias. A gente tem que buscar quem sabe para trabalhar com a gente. E é aquele trabalho, naturalmente, que responsável, republicano, né? Não para mostrar as fraquezas da polícia que nós temos, assim como qualquer instituição tem fraqueza, mas para consolidar e construir, né, pontos mais fortes, melhorar nossos pontos fracos e observar o fenômeno também no tocante às organizações, as fraquezas deles, os pontos fortes deles, para entender o fenômeno de forma mais ampla e no contexto geral. Então, caros amigos, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Eu sempre falo que as organizações criminosas é uma oportunidade que nós temos para trabalharmos juntos, para crescermos, para evoluirmos, né, para transformar o nosso país num país mais seguro. E eu sempre, quando falo em organização criminosa, e aqui eu estou com um ambiente fechado, um ambiente reflexivo, né, nós temos que entender que, com a evolução das organizações criminosas, e se estrategicamente eles começarem a direcionar suas ações, como a gente vê em alguns momentos isso acontecendo, para o mundo do poder legislativo e do poder executivo, de infiltração mais real do Estado brasileiro, nós podemos perder o nosso país. Então, isso não é uma ação só, né, da polícia brasileira, é uma ação que tem que ser da sociedade brasileira. Temos que nos dar as mãos para construir um momento diferente no nosso país. Qualquer pesquisa em qualquer lugar do Brasil, quando a sociedade vê, né, quando a sociedade se coloca quais os principais problemas no nosso país, a segurança pública está sempre nas cabeças. Então, a gente tem que refletir isso, qual é a sociedade que a gente quer para os nossos netos e filhos.
E essa sociedade só é possível chegar a um momento diferente se a gente estiver junto, se a gente estiver cooperando, pensando, planejando e executando, todos nós, todos juntos. Muito obrigado, um grande prazer estar aqui com vocês. Beleza. Senhores, devido ao avançar da hora, a organização ela selecionou apenas uma pergunta para o palestrante. Ela foi encaminhada pelo Tenente-Coronel Ferrari, da Polícia Militar do Espírito Santo, e que seria a seguinte: o CISP é formado por agências ligadas ao Poder Executivo. Há alguma integração ou participação de órgãos de outros poderes visando o aperfeiçoamento da segurança pública, como, por exemplo, a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados ou do Senado, para o aperfeiçoamento das leis, ou do Judiciário para a aplicação do Código Penal? Excelente pergunta. A atividade de inteligência é uma atividade que, do ponto de vista histórico, ela sempre existiu, e, num ponto de vista real, ela funciona há décadas no Brasil e no mundo, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial. Eu sempre falo que o modelo que foi criado da atividade de inteligência é um modelo que ele tem uma visão um pouco antiquada, né, um pouco desarticulada com a atual necessidade das instituições. Por exemplo, você entra dentro de um centro de inteligência nos Estados Unidos, quando entra na porta, você tem lá Google. Você tem grandes empresas participando, empresas privadas participando dentro daquele centro. Porque a visão tem que ser quem é que tem a informação, né? Hoje, grande parte da informação ela não está mais dentro do poder estatal. Grande parte das informações está no mundo privado. Então, essa visão do executivo de ter a atividade de inteligência somente dentro dela é uma visão que tem que ser superada. Isso está em processo, né? Você vê o Poder Judiciário recentemente, final do ano passado, ele regulamentou toda a atividade de inteligência dentro do Poder Judiciário. O Ministério Público já vem fazendo isso, né? O Poder Legislativo já tem uma polícia. Esse processo de articulação e ampliação, né, da atividade de inteligência com visão de segurança pública, eu acho essencial, em especial dentro do Judiciário. A atividade de inteligência ela tem algumas particularidades que muitas vezes o Judiciário não compreende. E a gente só vai tornar mais visível essas particularidades e entendível se nós articularmos, né, e formos agentes de transformação da inteligência do Judiciário, do Ministério Público, do Legislativo, enfim, de todos os poderes. Eu acredito que esse é o caminho de juntar as instituições. A atividade de inteligência, ela naturalmente já trabalha em rede e trabalha trocando essas informações, mas isso ainda não virou institucional e eu acredito que um dia vai virar. E pela contribuição a essa comunidade, pelo valioso compartilhamento de conhecimento. Neste momento, materializamos este ato com a entrega de uma lembrança ao senhor Romano José Carneiro da Cunha Costa, em agradecimento e reconhecimento pela sua inspiradora palestra com o tema A Inteligência em Segurança Pública, Desafios da Gestão do Conhecimento. E convidamos o secretário de Segurança Institucional da UFSC, Leandro Luiz de Oliveira, para fazer a entrega da lembrança como forma de agradecimento ao palestrante.